trocar essa ideia com a gente. Tudo bom, Fred? Boa tarde. O Paysandu tem um novo contratado, o torcedor bicolor está querendo saber quem é. Totti. Nós vínhamos aí nos últimos dias, últimas horas, tentando aí qualificar ainda mais nosso elenco. Várias opções surgiu, mas graças a Deus hoje, no final da manhã, início da tarde, conseguimos fechar com o Dalberto, esse atleta que veio do CSA por empréstimo, para a disputa aí da reta final da Série C. Quais são as características do Dalberto? O que fez com que o Paysandu escolhesse o atleta para somar, né, com a equipe nessa reta final de metade, né, da Série C que a gente está, quase acabando a primeira fase e já pensando no quadrangular também? Todas as características se encaixam naquilo que o professor Márcio nos solicitou. Ele nos solicitou alguns dias atrás 2, 3 peças ainda para qualificar o nosso elenco. Nós temos um elenco bem enxuto, hoje um total de 30 atletas, hoje 28 disponível, com a ausência de Ricardo e Bileu. Então, dentro dessas características, é um atleta com característica de um extremo e faz também um falso 9. Então, é um jogador polivalente que onde passou teve conquista e teve acesso. Então, a gente priorizou isso e nós estamos em busca de atletas de alto nível, fomos buscar numa divisão acima da gente. Então isso é o nosso propósito aqui, junto com a direção, com a presidência e principalmente com o apoio do nosso torcedor. Estamos no mercado ainda, queremos até o dia 3, onde hoje se encerra as inscrições, mas nós temos até o dia 3 do 8 para fazer até 8 trocas, certo? No nosso elenco, e estamos atrás de mais 1 ou 2 peças que futuramente, nas próximas horas ou próximos dias, viremos aqui a público noticiar esses novos atletas. Então hoje é o primeiro dos 3 que nós estamos dizendo para o torcedor bicolor. Então, Dalberto é o primeiro e nos próximos dias aí venhamos anunciar aí 1 ou mais 2 peças que ainda falta para nós fecharmos nosso elenco para buscar esse tão sonhado acesso à volta à Série B. Portanto, está aí, torcedor bicolor, Dalberto, atacante, que estava no CSA, 27 anos. Coloca na tela, Breno, por favor, a peça aí do Dalberto, para o torcedor ver o rosto do Dalberto, conhecer um pouco mais do atleta. Ele que é de Bento Fernandes, no Rio Grande do Norte, Dalberto Luan Belo, o nome dele completo. Passou pelo América de Natal, Bom Sucesso do Rio de Janeiro, Alecrim, ABC, Mirassol, Londrina, Sampaio Correia, Juventude, Chapecoense, Sport Recife, Curitiba e mais recentemente estava no CSA. Portanto, Dalberto, seja bem-vindo, Dalberto, o maior campeão da Amazônia, deve estar assistindo a gente, né? Estava em contato ainda há pouco com ele. Já a gente tem mais informações, né, sobre o Dalberto no site oficial do Paysandu e também em todas as redes sociais. Inclusive nas redes sociais a peça já foi publicada, né, o anúncio do Dalberto. Você acompanhou aqui em primeira mão na Papão TV, mas agora já está em todas as redes sociais do clube também. Fred, então mais 2 peças, né? A gente pode falar de posição, ou pelo menos se é atleta ofensivo, defensivo, ou o clube está aberto mesmo ainda no mercado à procura de o que tiver, né, de jogador de qualidade para somar nesse elenco? Sobre posição, a gente fica muito na parte interna, Totti. A gente não quer criar expectativa, deixar sempre o presidente junto com nós que fazemos dia a dia da gestão do Paysandu, temos muita cautela e prudência. Então a gente temos que ter, na nossa avaliação, necessitamos de 3 peças, anunciamos o Dalberto, iremos, se Deus permitir, a gente buscar aí mais 2 peças ainda nesse período que falta para o término das nossas inscrições, para a gente qualificar ainda mais nosso elenco. Mas sob posição, internamente nós sabemos que nós estamos necessitando. Quando a gente tiver a certeza, a convicção e tiver o contrato assinado, a gente vem a público e anuncia esses novos e futuros atletas do Paysandu. Melhor, né, Lucas? Até para evitar especulação. A especulação ela já existe normalmente, né? Se a gente falar posição, daqui a pouco vai surgir uma carrada de nome aí, como já está circulando. Você tem alguma pergunta para o Fred? Fred, só para confirmar, o atleta, qualquer contratação, na verdade, que chegue a partir de agora, só pode atuar a partir do dia 18 de julho, é isso? Não. Nós não fazemos parte da janela. A janela da Série A e B, a segunda se inicia de 18 e termina dia 15 de agosto. Então, como a gente não faz parte e o clube que ele está hoje vem por empréstimo e eu não participo, ele pode atuar normalmente. As inscrições da Série C está se encerrando hoje, dia 13. Você pode escrever até 50 atletas. Nós escrevemos os 50 atletas. E podemos fazer até 8 trocas
no dia 3 de agosto. Então nós temos esse espaço, certo? Do dia de amanhã até o dia 3 para fazer até 8 trocas. Então, no caso do Dalberto, ele está vindo e irá ser feito a troca. Então é mais ou menos assim que a gente vai trabalhar. Então, aí você fala assim, mas Fred, o Paysandu escreveu 50 atletas, escrevemos 50 atletas. Como nos dá esse direito, nós escrevemos atletas do profissional e da base. Depois a gente faz só a troca e coloca o atleta à disposição. Um exemplo, só para ficar bem claro para o torcedor, o Bileu, um exemplo está escrito, né, no Campeonato Brasileiro da Série C. O Bileu só vai ter condições de jogar no que vem. Então, né, a gente automaticamente tira o Bileu, coloca um exemplo, né, o Dalberto. Não é a mesma posição, isso, mas é só mesmo para a gente conseguir exemplificar melhor, né, para ficar a compreensão do torcedor, né, Fred? Exatamente, eu fiz questão de dar esse detalhe, porque às vezes o regulamento deixa qualquer tipo de dúvidas. Então, assim, o regulamento da Série C diz que até o dia 13 se pode escrever até 50 atletas. Então, nós escrevemos os 50. E a partir do dia 14, você pode fazer até 8 trocas, do dia 14 até o dia 3 de agosto, até 8 trocas. Então, as novas contratações serão feitas nesse período. Certo. Fred, para a gente finalizar, campanha do Paysandu até o momento, vice-liderança, a mesma pontuação do líder Mirassol. Mirassol tem um jogo a menos, mas no geral, o que o Fred, como executivo, né, tem a falar sobre essa campanha do Paysandu, não só em termos de pontuação, mas principalmente em atuação, né, rendimento, tudo aquilo que a equipe vem apresentando, não só no brasileiro, como já vinha, né, desde o início do ano no Parazão, um balanço geral que o futebol faz da equipe. Totti, nós temos aí com a quantidade de 30 jogos na temporada, quase 99% de jogos positivos dentro da Curuzu, mais de 80% alcançado em números de vitórias e conquistas ainda. Tivemos um déficit aí, um jogo atípico, já disse, repito, lá atrás, mas isso nos deu mais maturidade, mais tranquilidade para corrigir esses detalhes, para a gente estar fortalecido nessa reta final de Série C, que foi a perca do campeonato. E dentro da avaliação, desde que nós chegamos dia 1º, tanto eu como o Lechevo, na função de coordenador, que ele faz muito bem, a gente vem trabalhando com a direção e toda a comissão técnica, encabeçada pelo Márcio, de nós tentarmos ser mais assertivo possível. Eu sei que erros existem e a gente não tem a ciência exata. Quando você vai trazer um atleta, às vezes demora um ou outro da liga. Foi o caso do Patrick, né, que a torcida no começo tinha uma desconfiança e na reta final criou até uma onda positiva para a permanência dele. Nós trabalhamos até o último dia que a janela nos dava, que ele tinha um contrato até o dia 30/6. Então quero parabenizar o meu setor de registro, a minha gerente de futebol, que é o Anderson, que ele foi muito eficaz, que o tempo que nos deram da autorização e do processo foi 2 dias, né? Então você trabalha com fuso horário, de 5 horas para frente, né? Envolve a FIFA, CBF. Então isso é o que o departamento de futebol vem dia e noite trabalhando. Muita gente não percebe, só vê ali os 11 jogando e o comandante, mas por trás disso tem essa estrutura toda. E isso eu não posso deixar de enaltecer todas as pessoas que estão aqui. Eu sou o comandante do departamento de futebol, mas por trás do meu comando tem pessoas muito qualificadas e muito eficazes fazendo todo esse trabalho. E dentro das 4 linhas estão os números para dizer, né? Como eu disse no começo da minha entrevista, o número é muito positivo dentro da Curuzu, no modo geral é excelente. Nós temos apenas aí, as nossas derrotas foram derrotas pontuais, certo? Apesar que umas foi dolorosa, que foi uma perda do campeonato, a outra foi mesmo com o nível acima da gente, que é o CSA, mas pela condição do jogo não condiz o que aconteceu na partida. E o outro jogo atípico foi aquele jogo lá que infelizmente foi cancelado, depois foi marcado, que foi o Castanhal. E fora isso, nós perdemos 2 jogos na Série C aí, que foi São José e Aparecidense. Então assim, olha o poucos jogos que nós perdemos na temporada. Temos ainda mais 5 jogos a realizar nessa primeira fase, do qual a gente necessita de 3 pontos para matematicamente estar classificado, mais 3 para ficar entre os 4, que é o objetivo segundo do Paysandu, e quem sabe aí a gente ter aí as últimas rodadas, saber qual a melhor posição que a gente vai poder estar na segunda fase. Então, quando você consegue a classificação com antecedência, você começa a planejar a segunda fase com mais tranquilidade. Já pode tirar aquele atleta que está mais gastado para se recuperar, aquele atleta com 2 cartões, você começa
a fazer que ele tome e fique limpo para a segunda fase, aquele atleta que vem com poucos jogos, por isso que o Sub-23, o torcedor às vezes cobra muito o resultado de campo, mas para nós, para o Paysandu, para esse novo momento que o clube vive, disputar uma base, mesmo com pouco investimento, com pouca estrutura que nós temos, e isso não é um problema do Paysandu, é um problema do futebol do Norte. Então a gente temos que, com essa dificuldade, superá-lo para no próximo ano melhorar mais ainda. Então o Sub-23, quando a gente recebeu o convite, nós aceitamos, foi para isso, para maturar os garotos, para dar condição, como aconteceu, jogos e atleta como o próprio Douglas, que já vai, com certeza, deverá estar à disposição do professor Márcio, ou quem sabe até jogue contra a equipe do Vitória da Bahia, certo? Ele que esperou toda essa oportunidade deverá ter no próximo domingo. O próprio Dioguinho, que é um jogador da região que vinha se destacando bastante no campeonato local e na Série C não conseguiu ainda deslanchar, e com o ritmo de jogo começa a te dar mais opção, e outros atletas, o nosso próprio goleiro, que está hoje em Maceió, que é o nosso terceiro, qualquer momento, o goleiro quando tem um, tem dois, quando tem dois não tem ninguém, ele pode, quem sabe, o Thiago desse cartão, o Elias também, se quando entrar, já mostrou que tem qualidade, e nós temos também o Gabriel. Então assim, a gente fica muito feliz de ter esse processo. Às vezes o resultado do Sub-23 não é ideal, mas nos dá esse parâmetro e te dá essa confiança para a gente entrar na segunda fase fortalecido. Então assim, eu sei que o torcedor está muito angustiado, muito tenso, o Paysandu está indo para o 4º ano na Série C, mas nós temos que ter paciência. Não adianta a gente atropelar o processo. Temos 5 decisões ainda, temos ainda alguns pontos para buscar essa classificação. E depois que a gente classificar e conseguir ficar entre os 4, a gente começa a planejar a segunda fase. Não adianta eu pensar na segunda fase se ainda a primeira eu não conseguir concluir aquilo que nós projetamos. Então foi isso, fiz questão de vir com vocês aqui, me pediram, saí da minha sala, conseguimos fechar com o Dalberto, pretendemos fechar com uma peça mais outra até o dia 3, onde realmente se encerra todas as inscrições da competição, e pedir ao torcedor que acredite. Sabemos que é difícil, sabemos que o torcedor é momentâneo, sabemos que o torcedor está sendo parceiro, está a maior prova que aconteceu aqui no mês de julho, verão. O torcedor veio na Curuzu no sábado passado e lotou, provou que a força dela dentro da Curuzu, e é assim que a gente pede, é uma parceria e que a gente pede ao torcedor, e que aos poucos a gente vai passo a passo, jogo a jogo, buscar o nosso ideal, que é voltar à Série B. Então, para isso, eu uso muito essa frase: cada jogo é uma decisão. Falta ainda, para o objetivo final, 12 decisões. 12 decisões. Tá certo, Fred, isso. Obrigado. Fred agradeceu todo mundo aí, falando dessa questão do Patrick Bray, faltou agradecer o Paminondas, né, que foi lá pegar o contrato. Ele foi legal, gostei pra caramba, gostei da arte aí, da ação, por sinal ele vem fazendo um trabalho fantástico, e o que ele fez também aí no jogo que, após o empate do Repar, gostei também da arte dele, que movimentou bastante e mostra que aqui no Pará tem profissionais capacitados, profissionais competentes. E quando eu cheguei aqui, deixar o recado, criticaram muito, né, essa função de goleiro, criticaram muito a fisiologia, criticaram muito a nutrição, e eu disse que nós tínhamos que formar profissionais aqui dentro. E tá aí o Ronaldo, que é um ídolo da torcida do Paysandu, sempre foi questionado, mas nunca teve a oportunidade de ser número 1. Então o Lecheva, junto comigo, comprou essa ideia, mostrou, e quando o Elias foi preciso atuar, foi bem. Quando o Thiago precisou atuar, foi bem. Falha às vezes vai acontecer. Então isso é mérito de todos nós que fazemos o Paysandu, do presidente a tia que lava a roupa, o pessoal que corta o campo. São essas pessoas que a gente vai fazer um ambiente saudável para buscar esse tão sonhado acesso. É assim que a gente chega lá. Pode confiar, torcedor bicolor, que o Papão irá à Série B. Aí, gostei de ver. Valeu, Fred. Obrigado.